Olá, tudo bem? Que Deus os abençoe. Estamos aqui para mais vídeo. Quero aqui estar juntamente com vocês, né, apresentar um fato não tão, uma lembrança não tão boa assim, né, sobre o cloreto de césio 137 que ocorreu, né, esse fato ocorreu em Goiânia, na capital de Goiás, em 1987. Nessa época eu tinha 11 anos de idade. Eu ainda lembro vagamente nos jornais, televisões, ali, né, Rede Globo, SBT, entre outras emissoras, começaram a anunciar e debater esse problema. O Césio 137. Aqui você está vendo aqui, né, o início de tudo como começou, né, desde o primeiro dia. O vídeo ele vai ao decorrer, ele não vai até o final, mas ele vai até uma parte onde os hospitais começaram, né, a receber pessoas com sintomas de uma radioatividade, né, sem precedente. Vemos aqui que em 1987, numa cidade chamada Goiânia, dois homens, em busca de materiais recicláveis, entraram dentro de uma clínica desativada. E ali uma das máquinas, né, agora eu não me lembro exatamente se era de ressonância magnética, eu não sei. Mas o que nós sabemos é que eles pegaram essa máquina desativada e tiraram da clínica desativada e conduziram até o depósito de ferro velho, né, no qual o proprietário, o senhor Devair. Então vamos ao início da reação do vídeo para que vocês venham ter uma base, uma noção, né, para que vocês venham, que o vídeo ele vai esclarecer muito melhor detalhes mais profundos de tudo que aconteceu. A cor mais bonita que o ser humano pode ver não deveria existir. Ela é um erro da natureza. Em 1987, esse azul foi chamado de mágico, de tesouro. Para Devair Ferreira, que passava aquele pó brilhante no corpo para iluminar a noite, parecia uma bênção. O que ele não sabia é que aquele brilho era um grito atômico. Cada grão era uma metralhadora disparando partículas invisíveis contra o seu DNA, despedaçando as instruções que mantinham suas células vivas. Enquanto a luz azul hipnotizava seus olhos, a radiação já estava no seu hálito, nas suas roupas e no sangue da sua família. A sentença de morte não foi assinada com tinta, mas sim com luz. Impressionante, hein? 13 de setembro de 1987. Olha a data aí, ó. Goiânia. O Roberto dos Santos e Wagner Mota entram furtivamente nos escombros de uma clínica abandonada, o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Eles não estavam procurando história, estavam procurando chumbo. Dinheiro rápido para o final de semana. Eu notei aí a data, né, o nome dos dois rapazes, Wagner e Roberto, né, um instituto de radioterapia de Goiânia, né? Então eles aqui a falta de vigilância, a falta de segurança, né, da saúde pública, principalmente, Ministério Público, o governo do estado, e até mesmo dos envolvidos da clínica desativada em deixar, né, uma máquina dessa, sabendo do problema, né, que se levantaria logo à frente de alguém que pudesse subtrair essa máquina dessa localidade, né? Então nós vamos ver ao longo do vídeo, né, informações, explicações, uma base, uma ideia mais profunda, né, do que essa que eu estou dizendo,
para que vocês venham entender melhor. Seguiu a reação. O que eles encontraram, presa dentro de um cilindro massivo, foi uma cápsula de aço. Ela não tinha o tamanho de um reator nuclear. Era menor do que uma pilha comum. Apenas 19 gramas de um pó compactado. Mas dentro daquelas 19 gramas, o próprio inferno estava engarrafado. Era cloreto de césio 137. Nesse exato momento, enquanto eles carregavam o cilindro num carrinho de mão pelas ruas da cidade, 50 trilhões de átomos estavam se desintegrando por segundo ali dentro. Uma máquina de radiação pura, abandonada por uma negligência que beira o crime, agora solta no centro de uma metrópole. No quintal de casa, tentando abrir a cápsula para vender o chumbo, eles usaram marretas. Quando o aço cedeu, a fenda se abriu. O pó azul mágico vazou. Eles não sentiram calor, não sentiram cheiro. A radiação não tem rosto, não tem matéria. Só destruição. Poucas horas depois, a biologia do corpo de Roberto começou a gritar. O seu estômago revirou violentamente. O primeiro vômito veio súbito e incontrolável. Wagner também começou a passar mal. As mãos tremiam, a cabeça latejava como a marreta que havia acabado de utilizar. Aqui está o truque mais cruel do césio. Os seus primeiros sintomas não parecem um filme de ficção científica. Eles imitam uma alergia alimentar, imitam uma intoxicação. Eles sussurram o que ninguém gosta de ouvir no pronto-socorro: virose. Enquanto Roberta achava que tinha comido algo estragado, os raios gama... O que nós notamos aí, quando eles abriram a máquina de radioterapia e tiraram a cápsula de aço que ele tinha, e conseguiram romper de uma forma brusca, e saiu ali partículas ali do tal do pó, né, azul, cintilante, que é o cloreto de césio 137, e aqueles homens foram altamente contaminados por aquela radiação. Sentiram reações comparada a uma intoxicação alimentar, a uma desconforto estomacal, assim por diante. E os médicos determinaram que, segundo o que eles sabiam, uma virose, quando na verdade aqueles homens estavam escondendo, né, a cor da morte. Aqueles homens mexeram onde não podia. E o destino deles já estava sendo traçado, né, pela insuficiência de responsabilidade, né, por buscar certos tipos de conhecimento e não mexer naquilo que devemos mexer. Aí vamos ver aqui a seguir, né, a reação. Ondas invisíveis de alta energia estavam rasgando as moléculas de água dentro das suas células. O trato gastrointestinal de Roberto estava literalmente derretendo por dentro, célula por célula. Desesperados, eles foram a um pronto atendimento local. Imagine a cena: 2 homens encharcados de suor frio, sentados na sala de espera. O suor de Roberto não era apenas água salgada, era suor radioativo. O pó estava nas mãos, na roupa, no banco onde ele sentou. O médico de plantão olhou para os 2 homens com náusea e diarreia. Ele os tocou, sem luvas especiais, sem proteção de chumbo. Ele não viu radiação, ele não tinha como ver. Ele viu o que qualquer médico veria: o Brasil real. O retrato de uma pessoa quando um vírus resolve fazer a festa dentro do seu corpo. O diagnóstico foi rápido e trágico: alergia alimentar, virose comum. Tomem um remédio para o enjoo, voltem para casa e descansem. Foi isso que eles ouviram, e o pior aconteceu. Nos dias seguintes, Roberto sentiu uma melhora. As náuseas pararam, o vômito cessou. Ele levantou da cama achando que a pior parte já tinha passado. Ele estava curado, ou ao menos era o que ele sentia.
Mas na medicina da radiação, essa melhora tem um nome sombrio: fase de latência. A náusea parou porque o césio já não estava apenas no estômago. Ele havia entrado na corrente sanguínea. O corpo humano precisa desesperadamente de potássio para fazer o coração bater e os músculos funcionarem. O césio engana o corpo. Ele se disfarça de potássio. O próprio sistema circulatório de Roberto transportou o veneno para os seus músculos e para o seu coração, com eficiência militar. Enquanto ele sorria, achando que estava melhor, a sua medula óssea estava sendo aniquilada. As células-tronco pararam de produzir glóbulos brancos. O seu sistema imunológico tinha sido desligado. Ele era um homem morto caminhando por Goiânia, apenas esperando o colapso final. E ele não estava sozinho. O pó azul já tinha viajado. A máquina da morte já havia chegado ao ferro velho de Devair Ferreira. Achou que era a cura? Foi apenas o silêncio antes do colapso. No ferro velho de Devair, a morte não era um veneno escondido. Ela era um espetáculo. Ela brilhava no escuro. E uma criança estava prestes a confundir a luz atômica com um confete mágico. O cilindro de chumbo mutilado chegou às mãos de Devair Ferreira, o dono do ferro velho. Era noite quando ele conseguiu finalmente romper a cápsula de irídio que protegia o núcleo. No escuro do quintal, a morte não se apresentou como um monstro. Ela se apresentou como um milagre. O pó compactado emitia uma luz azul intensa, hipnotizante. Não era um reflexo. A luz nascia de dentro do próprio material, fruto da energia brutal da desintegração radioativa ionizando o ar ao redor. Devair achou que tinha encontrado algo sobrenatural, um tesouro, a pólvora mágica de um mundo moderno. Ele não escondeu o achado, ele fez o que qualquer pessoa faria com um milagre. Levou para dentro de casa. Colocou o pó mortal no centro da mesa de jantar. Vizinhos vieram ver. Amigos esfregaram o pó azul na pele, maravilhados ao verem seus próprios braços brilhando no escuro, como se fossem enfeites de carnaval. Eles sorriam, sem saber que estavam espalhando milhões de minúsculas ogivas nucleares sobre os próprios poros. O que nos chama a atenção nessa reação é o seguinte: eu estava aqui pensando, eu estava viajando no tempo, viajando ao passado. A falta de informação, a falta de conhecimento, até mesmo de pessoas, da gente aqui, pessoas menos desfavorecida, desprovida de formação acadêmica, né? Formação médica, biológica, e assim vai. De descobrir que certos tipos de, de atuações radioativas, ela pode estar em lugares, em máquinas, em situações onde você menos espera, onde você menos acha que possa encontrar, né, esse tipo de situação. O que nós vemos aí, que quando chegou no ferro velho, eu já trabalhei em depósito de ferro velho, nós sabemos como que é. Toda máquina, todos os produtos, tudo aquilo que é reciclável, somente máquinas, motores, câmbios de carro e por assim vai. Trabalhamos muitas das vezes o dia inteiro para poder abrir essas peças, para poder separar materiais recicláveis de alto valor. E ao acabar de abrir essa cápsula que já estava toda esbagaçada, porque os dois, o Wagner e o Roberto, anteriormente tentaram abrir e conseguiram achar nela brechas, no qual o pó conseguiu, resquícios do pó sair para fora e contaminar o Wagner e o Roberto. Ele conseguiu abrir de uma forma completa e ali tirou, parece que 19 gramas desse pó misterioso, né, que iluminava todo o quintal. E o mais incrível, que a falta de conhecimento levou essas pessoas até este fato, essa tragédia, que ocasionou até mesmo percas de vidas.
E ele pegou este pó, colocou no recipiente e levou para onde? Para a sala da sua casa. E colocando na sala da sua casa, reuniu os parentes, amigos ali, e começaram a ver aquele pó misterioso, diferente de outros, que iluminava a casa, iluminava o escuro. Chamava muita atenção, mas não sabia, né, a gravidade mortal que tinha esse pó. Ele tinha algivas nucleares, no qual iria ser passado logo após nos braços, nas mãos, ia fechar todos os poros do corpo, ia ocasionar gravidades inimagináveis que levariam pessoas, né, a óbito, né? Então vamos dar continuidade para o final dessa primeira parte do vídeo. Mas o momento que mudaria a história da medicina radioativa para sempre aconteceu com uma criança. Leide das Neves, a sobrinha de Devair, de apenas 6 anos de idade. Fascinada pelo brilho na mesa do tio, ela tocou no pó, brincou com as partículas azuis. E logo depois, num gesto de inocência fatal e cotidiana, ela pegou num ovo cozido com aquelas mesmas mãos e colocou na boca. Nesse exato milissegundo, o jogo de sobrevivência acabou. A radiação deixou de ser uma ameaça no ar e tornou-se parte da fisiologia da menina. Passamos da contaminação externa para a contaminação interna absoluta. Contaminação interna absoluta. O estômago de Leide dissolveu o ovo, mas o cloreto de césio é altamente solúvel. Ele atravessou a parede intestinal e invadiu a corrente sanguínea com uma eficiência aterrorizante. O corpo dela não rejeitou o veneno. Ele o abraçou, confundindo-o com nutrientes essenciais. O césio alojou-se nos tecidos moles e nos ossos de uma criança de 20 quilos. Ela tornou-se, literalmente, uma fonte de radiação humana. O inimigo agora morava dentro dela, disparando raios gama a milímetros de distância dos seus núcleos celulares, 24 horas por dia. A radiação começou a rasgar a sua medula óssea. A fábrica de sangue do corpo foi desligada. Os glóbulos brancos de Leide caíram para níveis incompatíveis com a vida, tal qual uma quimioterapia forçada e muito mais potente. Qualquer bactéria comum no ar, qualquer vírus banal, era agora um invasor invencível para aquele corpo tão frágil. Na pele, os pequenos capilares sanguíneos começaram a ser destruídos pela energia gama. Sem sangue, a pele perde a sua base de sustentação. O rosto da menina começou a inchar. Manchas escuras apareceram. O tecido estava sofrendo necrose e morrendo por dentro, enquanto ela ainda respirava. O brilho azul tinha devorado a luz daquela família. Mas enquanto o sistema imunológico de Leide entrava em colapso total, a verdadeira bomba relógio ainda estava intacta, brilhando no escuro da sala de Devair. E o pior, ela estava prestes a dar um passeio de ônibus no meio da multidão. 28 de setembro, 2 semanas após a abertura da cápsula. Os hospitais de Goiânia estavam lotados de pessoas com a mesma virose misteriosa, mas ninguém ligava os pontos. Quem desvendou o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear não foi um cientista com doutorado ou um médico brilhante. Foi uma dona de casa. Bom, vocês viram que perto do final, a parte pior da história foi quando a menina, fascinada com o pó brilhoso, misterioso, que tomava conta daquela sala, e ela ali, juntamente com seu tio, a menina tocou. Logo após, ao tocar, a menina foi contaminada pelo lado externo do seu corpo. Porém, minutos depois, ela pegou um ovo cozido e foi se alimentar. Com a mão contaminada, ela comeu aquele ovo cozido, que entrou no seu organismo, né, no seu intestino, e através do seu intestino, entrou diretamente no sangue, e o lado interno daquela menina começou a se deteriorar por causa da radioatividade de algiva, gente. Césio, o cloreto de césio 137.
Aí nós vemos aí que a menina começou a se apodrecer em vida internamente por dentro, né? E possivelmente foi a óbito. E o que nos deixa atento é que hoje, com a tecnologia que nós temos sim a capacidade de procurar uma informação muito relevante que venha abrir a nossa mente acerca desses tipos de situação, né? E você procure com mais veracidade, muito mais autenticidade, informações desse fato ocorrido em Goiânia em 1987. E desde já eu peço, se inscreva no meu canal, canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Eu conto com a sua colaboração, que Deus os abençoe, fique com Deus, um abraço.